A faxineira grávida foi demitida injustamente. Mas o que o milionário fez depois chocou a todos e mudou a vida deles para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Violeta Silva acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias há 8 meses. Aos 27 anos, ela carregava nos ombros um peso que muitas mulheres não conseguiriam suportar. O despertador tocou baixinho no pequeno quarto alugado na zona leste de São Paulo, mas ela já estava acordada, olhando o teto e pensando no filho que não via há tanto tempo. Benício, meu amor, sussurrou para o vazio. Levantou devagar, sentindo o enjoo matinal que a acompanhava nas últimas semanas. O banho foi rápido, a roupa simples, mas sempre limpa e passada. Violeta sempre se orgulhou de sua aparência, mesmo nas condições mais difíceis. Gabriel costumava dizer que ela ficava bonita até de uniforme de faxina. Para de pensar nele, murmurou para si mesma, olhando no espelho. 1 ano já havia passado desde que perdeu o marido. 1 ano desde que a vida virou de cabeça para baixo. Gabriel não conseguiu vencer a depressão. Os médicos disseram que era uma doença, que não era culpa de ninguém, mas Dona Conceição, a mãe dele, nunca perdoou Violeta. Na cabeça da mulher, a nora era responsável por não ter cuidado bem do filho, como se amor fosse suficiente para curar uma mente doente. O ônibus estava lotado, como sempre. Violeta segurou firme na barra de apoio e fechou os olhos, tentando não pensar na conversa que teve com o advogado na semana passada. R$300 só para uma consulta. R$300 que ela não tinha para gastar, mas que gastou mesmo assim na esperança de ouvir algo que a animasse. Seu caso é complicado, senhora Silva. A avó tem boas condições financeiras e alega que a senhora não tem estrutura emocional nem financeira para cuidar da criança. Estrutura financeira ela realmente não tinha. Ganhava um salário mínimo e meio trabalhando na clínica odontológica mais cara do Itaim Bibi. Mas estrutura emocional, isso ela tinha de sobra. O amor por Benício era o que a fazia levantar todos os dias. A clínica ficava num prédio elegante na região mais nobre de São Paulo. Violeta sempre se sentia pequena quando entrava ali, mas nunca deixou isso abalar sua autoestima. Trabalho honesto não diminuía ninguém, e ela fazia o seu com perfeição. Bom dia, Violeta, cumprimentou Sandra, a recepcionista, sem tirar os olhos do celular. Bom dia, respondeu, seguindo direto para o vestiário dos funcionários. Leandro Santos chegava sempre às 8 em ponto. Violeta já havia decorado a rotina dele nesses 8 meses. Ele era diferente dos outros patrões que ela já tinha tido. Sempre educado, sempre cumprimentava todos os funcionários pelo nome. Aos 35 anos, ele herdou do pai uma rede de clínicas odontológicas e conseguiu triplicar os negócios em menos de 10 anos. Ele é bonito, né? Sandra costumava comentar com as outras funcionárias. Rico, solteiro e ainda por cima gentil. Uma raridade. Violeta nunca participava desses comentários. Para ela, patrão era patrão. Além disso, tinha problemas demais para ficar sonhando com coisas impossíveis. Naquela manhã, começou limpando o consultório principal. Era seu lugar favorito na clínica. Silencioso, organizado, com uma vista bonita da cidade. Ali, ela conseguia pensar com clareza, fazer seus planos. O telefone da clínica tocou e Sandra atendeu com sua voz doce e profissional. Violeta continuou trabalhando, passando o pano nas superfícies com cuidado. Cada móvel dali custava mais que seu salário de 1 ano inteiro. Leandro apareceu na porta do consultório, observando o trabalho dela. Violeta ficou nervosa, como sempre ficava quando ele a observava trabalhando. Bom dia, Violeta. Como está se sentindo hoje? A pergunta a pegou desprevenida. Ele sempre perguntava como ela estava, mas hoje havia algo diferente no tom de voz. Estou bem, Dr. Leandro. Obrigada por perguntar. Você tem trabalhado muito.
Chega sempre mais cedo e sai mais tarde que todos os outros funcionários. Violeta parou de limpar e o encarou. Será que ele estava reclamando do horário dela? Se o senhor prefere que eu mantenha apenas o horário normal... Não, não é isso, ele interrompeu sorrindo. Na verdade, queria parabenizar você pelo comprometimento. É raro encontrar profissionais como você hoje em dia. O elogio a deixou sem jeito. Ela baixou os olhos e voltou a trabalhar. Obrigada, doutor. Eu preciso deste emprego. As palavras saíram mais carregadas de emoção do que ela gostaria. Leandro percebeu e ficou parado ali por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou saindo em silêncio. Violeta terminou a limpeza do consultório pensando na conversa. Havia algo no jeito que ele a olhava que a deixava confusa. Não era o olhar superior de quem se achava melhor por ter mais dinheiro. Era um olhar diferente, mais humano. O resto do dia passou normalmente. Violeta almoçou sozinha, como sempre, um sanduíche simples que trouxe de casa. Gastava o mínimo possível, guardando cada centavo para o advogado e para as despesas que viriam com o bebê. Às 5 da tarde, quando todos já tinham ido embora, ela ainda estava terminando de organizar a recepção. Leandro passou por ali a caminho da saída e parou. Violeta, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela levantou os olhos, curiosa e apreensiva. Claro, doutor. Você tem família, filhos? A pergunta atingiu em cheio o coração dela. Por um momento não conseguiu falar. Tenho um filho, Benício. Ele tem 4 anos. E onde ele está agora? Com a avó, respondeu baixinho. Temporariamente. Leandro concordou, percebendo que era um assunto delicado. Se precisar de alguma coisa, pode conversar comigo, está bem? Violeta ficou surpresa com a oferta, mas agradeceu. Depois que ele saiu, ficou pensando no que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia demonstrado interesse genuíno em sua situação. Talvez as coisas pudessem melhorar. Na manhã seguinte, uma terça-feira chuvosa, Violeta chegou à clínica sentindo-se especialmente enjoada. A gravidez estava começando a cobrar seu preço, e ela lutava para esconder os sintomas de todos ao redor. O movimento na clínica estava mais agitado que o normal. 3 pacientes VIPs tinham consulta marcada para aquela manhã, incluindo a esposa de um político famoso. Sandra corria de um lado para outro, organizando as fichas e confirmando os horários. Violeta, preciso que você dê uma atenção especial ao consultório 2 hoje, pediu a gerente administrativa Mariana. A dona Regina vai chegar às 9 e você sabe como ela é exigente. Violeta concordou e seguiu para o consultório. Estava organizando os instrumentos quando seu celular tocou. O número no visor a fez gelar. Dona Conceição. Por um momento, pensou em não atender. Mas e se fosse algo sobre Benício? E se o menino estivesse doente ou precisando dela? Alô? A voz da sogra veio carregada de raiva, como sempre. Violeta, preciso falar com você. Agora. Dona Conceição, estou trabalhando. Não posso conversar agora. Você pode sim e vai me ouvir. Soube que você está grávida de novo. O sangue de Violeta gelou, como ela tinha descoberto. Eu não sei do que a senhora está falando. Não minta para mim, menina. A vizinha da sua irmã viu você saindo do posto de saúde. Você acha que pode esconder isso de mim? A voz de Dona Conceição estava tão alta que Sandra e 2 outras funcionárias olharam na direção de Violeta, curiosas. Dona Conceição, por favor, abaixe a voz. Estou no trabalho. Eu falo no tom que eu quiser. Uma mulher instável como você não deveria nem ter um filho, quanto mais 2. Você destruiu meu Gabriel com sua negligência e agora quer trazer mais uma criança para este mundo? As palavras eram como golpes no peito de Violeta. Ela tentou se afastar, procurando um local mais reservado, mas a sogra continuou gritando. Benício nunca mais vai voltar para você, está me ouvindo? Nunca! Uma mãe que não consegue nem cuidar de si mesma não merece ter filhos. Por favor, pare! Violeta sussurrou, sentindo as lágrimas começarem a cair. Não vou parar coisa nenhuma.
Você é um desastre, Violeta. Sempre foi. Meu filho morreu por sua causa e agora você quer destruir a vida de mais uma criança? A ligação foi encerrada rapidamente, deixando Violeta tremendo no meio do consultório. Ela olhou ao redor e percebeu que Sandra estava parada na porta com os olhos arregalados. Violeta, está tudo bem? Está sim, mentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. Desculpa pelo barulho. Sandra se aproximou com uma expressão de falsa preocupação. Era sua sogra? Ouvi ela falando sobre gravidez. O coração de Violeta disparou. Sandra era conhecida por espalhar fofocas pela clínica inteira em questão de minutos. Não era nada importante. Ah, mas eu ouvi ela falando que você está grávida. É verdade? Violeta hesitou. Não estava preparada para contar a ninguém ainda, principalmente não daquela forma. Sandra, eu prefiro não falar sobre isso agora. Mas o estrago já estava feito. O sorriso malicioso no rosto da recepcionista deixou claro que ela tinha ouvido tudo o que precisava. Claro, sem problemas. Segredo profissional, né? Violeta sabia que não era verdade. Em menos de uma hora, toda a clínica saberia de sua gravidez e dos problemas familiares. Tentou continuar trabalhando, mas estava tremendo. As palavras cruéis de Dona Conceição ecoavam em sua mente. A mulher tinha o dom de encontrar exatamente as palavras certas para machucá-la mais fundo. Às 10 da manhã, quando foi buscar material de limpeza no almoxarifado, ouviu Sandra conversando com Mariana na recepção. Então ela está grávida mesmo, e a sogra não aprova. Disse que ela é instável e não deveria ter filhos. Sério? A Violeta grávida? Ela não falou nada. Pois é, e parece que tem uma situação complicada com o filho mais velho. A sogra tem a guarda da criança. Violeta sentiu o mundo girar. Suas pernas ficaram fracas e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Isso explica por que ela trabalha tanto, continuou Sandra. Deve estar desesperada por dinheiro. Não sei se é uma boa ideia manter uma funcionária com problemas pessoais tão sérios, comentou Mariana. Nossos pacientes são muito exigentes. Exato. Imagina se ela tem uma crise nervosa na frente de algum cliente. Violeta fechou os olhos, sentindo a náusea aumentar. Não era só o enjoo da gravidez, era o medo de perder o emprego, a única coisa estável que tinha na vida. Voltou para o consultório tentando manter a compostura, mas sabia que sua situação havia mudado completamente em questão de minutos. O olhar das outras funcionárias era diferente agora. Não era mais de indiferença, mas de julgamento. Na hora do almoço, ninguém se sentou perto dela. As conversas paravam quando ela se aproximava. O ambiente, que já não era caloroso, se tornou hostil. Violeta comeu seu sanduíche em silêncio, pensando em como sua vida podia desmoronar tão rapidamente. Tinha trabalhado duro para construir uma reputação sólida na clínica e agora tudo isso estava em risco por causa de uma ligação. O resto do dia passou numa tensão crescente. Ela percebia os sussurros, os olhares, as conversas que paravam quando ela chegava perto. Sandra havia feito seu trabalho de espalhar a notícia com eficiência impressionante. Quando Leandro chegou da reunião externa, às 4 da tarde, Violeta estava limpando o corredor perto de sua sala. Ele a cumprimentou normalmente, mas ela percebeu que Mariana o chamou para uma conversa particular logo em seguida. Através da porta entreaberta, conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Situação pessoal complicada. Problemas de estabilidade emocional. Pode afetar o trabalho. Violeta fingiu estar ocupada limpando, mas cada palavra era como um golpe em seu estômago. Saiu da clínica naquele dia, sabendo que sua vida estava prestes a mudar novamente. E não para melhor. A sensação de que estava perdendo tudo era quase insuportável. Primeiro o marido, depois o filho e agora talvez o emprego. Na parada do ônibus, olhou para o prédio elegante da clínica e sussurrou uma oração silenciosa. Era tudo o que podia fazer naquele momento. Esperar e rezar
para que as coisas não piorassem mais do que já estavam. Na manhã seguinte, Violeta acordou com um pressentimento ruim. Havia passado a noite inteira revirando na cama, pensando nas conversas que ouviu na clínica. O sono foi entrecortado por pesadelos onde perdia o emprego e nunca mais conseguia ver Benício. Chegou ao trabalho 15 minutos mais cedo que o normal, esperando que a dedicação extra pudesse compensar os problemas que surgiram. Cumprimentou Sandra com um bom dia que não foi retribuído da mesma forma. A recepcionista apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da tela do computador. O ambiente estava diferente. Violeta sentia os olhares das outras funcionárias, as conversas que paravam quando ela se aproximava. Era como se tivesse alguma doença contagiosa. Às 9 da manhã, estava organizando os produtos de limpeza quando Mariana apareceu na porta do almoxarifado. Violeta, preciso falar com você. Pode vir até minha sala? O tom formal da gerente confirmou os piores medos de Violeta. Ela limpou as mãos no uniforme e seguiu Mariana pelo corredor, sentindo as pernas tremerem a cada passo. A sala da gerência era pequena e formal, com uma mesa de escritório e 2 cadeiras. Mariana se sentou atrás da mesa e gesticulou para que Violeta se sentasse na cadeira em frente, como se fosse uma criança sendo chamada para conversar com a diretora da escola. Violeta, vou ser direta com você. Recebemos algumas informações preocupantes sobre sua situação pessoal. Que tipo de informações? Perguntou Violeta, tentando manter a voz firme. Sua sogra ligou aqui ontem à tarde. Ela estava muito preocupada com seu estado emocional. Violeta sentiu o sangue ferver. Dona Conceição havia ligado para seu trabalho. O que ela disse? Ela relatou que você tem histórico de instabilidade emocional, que perdeu a guarda do seu filho por negligência e que está grávida novamente sem condições de sustentar uma criança. Cada palavra era como um soco no estômago. Violeta tentou se controlar, mas a raiva estava crescendo perigosamente. Nada disso é verdade. Eu nunca perdi a guarda do meu filho por negligência. Ele está com a avó temporariamente, enquanto eu me reorganizo financeiramente. E a gravidez? É verdade que você está esperando um bebê? Violeta hesitou. Não queria mentir, mas sabia que confirmar seria o fim de tudo. Isso não interfere no meu trabalho. Claro que interfere, Violeta. Uma funcionária grávida com problemas psicológicos pode representar um risco para nossos pacientes. Esta é uma clínica de alto padrão. Nossos clientes pagam muito caro por um serviço perfeito. Eu trabalho aqui há 8 meses e nunca tive nenhum problema com pacientes. Mas agora a situação mudou. Sua sogra nos alertou sobre comportamentos erráticos e surtos emocionais. Minha sogra não convive comigo. Ela não sabe nada sobre meu comportamento no trabalho. Mariana suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Violeta, você precisa entender nossa posição. Não podemos correr riscos com funcionários que podem ter problemas emocionais na frente dos pacientes. Imagina se você tem uma crise durante um atendimento. Eu nunca tive uma crise. Nunca faltei um dia sequer. Sempre cumpri meus horários e fiz meu trabalho perfeitamente. Sim, mas as circunstâncias mudaram. Decidimos que seria melhor para todos se você procurasse outro emprego. As palavras atingiram Violeta como um raio. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Vocês estão me demitindo? Estamos encerrando seu contrato. Você vai receber todos os direitos trabalhistas. Mas eu preciso deste emprego. Preciso do dinheiro para conseguir meu filho de volta. Sinto muito, mas a decisão já foi tomada. Violeta se levantou da cadeira sentindo raiva e desespero. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sempre fui uma funcionária exemplar. A decisão é final, Violeta. Vou pedir para que você retire seus pertences do vestiário e se retire da clínica. Pelo menos me deixem falar com o Dr. Leandro. Ele me conhece, sabe do meu trabalho. O Dr. Leandro está em cirurgia e não pode ser incomodado. Além disso, ele já foi informado da decisão.
A informação de que Leandro sabia e não fez nada para impedir a demissão foi o golpe final. Violeta havia construído uma imagem dele como alguém justo e compreensivo, mas ele era igual a todos os outros patrões. Posso ao menos pegar minhas coisas? Claro, Sandra vai acompanhar você. A caminhada até o vestiário foi humilhante. Sandra caminhava ao lado de Violeta como se fosse uma escolta, garantindo que a funcionária demitida não fizesse nada inadequado. No vestiário, Violeta abriu seu pequeno armário e retirou os poucos pertences pessoais. Uma escova de dentes, um desodorante, uma barra de cereal e a foto do Benício que ela guardava grudada na porta interna do armário. Olhou para a foto do filho por alguns segundos. O menino sorria, com alguns dentes faltando, segurando um carrinho de brinquedo. A foto havia sido tirada no último aniversário que passaram juntos, antes de Gabriel morrer. "Está pronta?" perguntou Sandra, impaciente. Violeta colocou a foto na bolsa junto com as outras coisas e fechou o armário pela última vez. "Estou." A caminhada até a saída foi a mais longa da vida de Violeta. Algumas funcionárias olharam com curiosidade, outras fingiram estar ocupadas. Ninguém se despediu. Na porta da clínica, Sandra parou. "Boa sorte, Violeta." Não havia sinceridade nenhuma na frase. Era apenas protocolo. Violeta saiu para a rua sem olhar para trás. O ar frio da manhã bateu em seu rosto e ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ali, na calçada da Avenida Faria Lima, no meio dos prédios mais caros de São Paulo, ela estava completamente sozinha. Caminhou até o ponto de ônibus como um robô, sem pensar direito no que estava fazendo. Sua mente estava em branco, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Sentou no banco do ponto de ônibus e tirou o celular da bolsa. Sem pensar direito, discou o número que sabia de cor. "Alô? Oi, posso falar com o Benício?" "Não pode", respondeu Dona Conceição friamente. "E não ligue mais aqui. Por favor, só quero ouvir a voz do meu filho. Seu filho está melhor sem você. Agora que perdeu o emprego, nunca mais vai conseguir tê-lo de volta. Você é um fracasso como mãe, Violeta." A ligação foi encerrada, deixando Violeta sozinha com sua dor. A chuva começou a cair devagar. Primeiro algumas gotas esparsas. Depois, um chuvisco constante que foi aumentando de intensidade. Violeta continuou sentada no ponto de ônibus, sem energia para se mover, deixando que a água molhasse lentamente sua roupa. As pessoas passavam apressadas pela calçada, protegidas por guarda-chuvas caros, falando ao celular sobre negócios importantes. Violeta se sentia invisível no meio de toda aquela movimentação. Mais uma pessoa perdida na multidão de uma cidade que não tinha paciência para os fracos. Pegou o celular novamente, olhando para a tela molhada pelas gotas de chuva. Tinha R$16 de crédito, o suficiente para mais algumas ligações. Discou o número mais uma vez, sabendo que provavelmente seria em vão, mas incapaz de resistir ao desejo de ouvir a voz do filho. "Alô? Dona Conceição, por favor, só quero falar com o Benício por um minutinho." "Eu já disse que não. Você perdeu esse direito quando perdeu o emprego. Eu vou conseguir outro trabalho, só preciso de um tempo." A sogra riu, um som amargo que atravessou o telefone como uma lâmina. "Tempo? Você teve um ano inteiro para se organizar e não conseguiu. Agora está grávida de um homem que nem te assumiu direito. Que tipo de exemplo isso é para uma criança?" "Não é assim que aconteceu." Violeta tentou se defender, mas sabia que suas palavras não tinham força. "Não me importa como aconteceu. O que importa é que você não tem condições de criar uma criança. Benício está seguro aqui comigo, tem escola boa, comida na mesa, um quarto só para ele. O que você pode oferecer? Um quarto alugado na periferia?" Cada palavra de Dona Conceição era calculada para doer mais. A mulher sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. "Eu posso oferecer amor, posso oferecer carinho", Violeta sussurrou.
Amor não paga conta, menina. Amor não põe comida na mesa. Você acha que uma criança de 4 anos entende essas suas poesias? Ele precisa da mãe dele. Ele precisa de estabilidade. Precisa de uma família estruturada. Você não conseguiu nem manter um emprego simples de faxineira. A chuva estava mais forte agora e Violeta teve que proteger o celular debaixo da pequena marquise do ponto de ônibus. Por favor, só me deixa falar com ele, só para ele saber que eu estou pensando nele. Não vou deixar você confundir a cabeça dessa criança. Benício está se adaptando bem à vida aqui. Não vou deixar você estragar isso com suas promessas vazias. Ele é meu filho, era seu filho. Agora é meu neto, e eu vou protegê-lo de você. A ligação foi encerrada novamente. Violeta ficou olhando para o celular, as lágrimas se misturando com a chuva no seu rosto. Um ônibus parou na frente dela, mas ela nem se moveu. Não tinha dinheiro para a passagem mesmo. Os poucos reais que tinha no bolso precisavam ser guardados para emergências ainda maiores. Tentou pensar em alguém para quem pudesse ligar, alguém que pudesse ajudá-la, mas sua lista de contatos era pateticamente pequena. Não tinha família próxima. Os poucos amigos que tinha se afastaram depois da morte de Gabriel, e as colegas de trabalho nunca foram realmente próximas. A solidão era quase física, um peso no peito que dificultava até a respiração. Violeta nunca se sentiu tão completamente sozinha na vida. Colocou as mãos na barriga, onde crescia o segundo filho. 3 meses de gestação, e ela ainda nem tinha conseguido se consultar direito. Como ia criar 2 crianças sem emprego, sem casa própria, sem ninguém para ajudar? Como vou sustentar vocês 2? Murmurou para a barriga. Como vou provar que sou uma boa mãe se nem consigo cuidar de mim mesma? A pergunta ficou sem resposta, perdida no som da chuva que batia no asfalto. Um homem de terno passou correndo, protegido por um guarda-chuva grande e preto. Ele olhou de relance para Violeta, mas não diminuiu o passo. Provavelmente viu mais uma pessoa em situação difícil e preferiu não se envolver. Violeta fechou os olhos e tentou se lembrar dos momentos bons com Benício. O jeito que ele corria para seus braços quando ela chegava do trabalho, as histórias que ela inventava na hora de dormir, a risada dele quando ela fazia caretas bobas. Mamãe vai conseguir te buscar de volta, sussurrou para si mesma. De alguma forma, mamãe vai conseguir, mas as palavras soaram vazias, até para ela mesma. Como conseguiria sem emprego, sem referências, com uma gravidez que logo ficaria impossível de esconder? A chuva estava encharcando sua roupa agora. O uniforme da clínica, que ela usava com orgulho algumas horas atrás, estava molhado e grudado no corpo. Era o único uniforme que tinha e provavelmente teria que devolvê-lo junto com o crachá. Pensou em voltar para o quartinho alugado, mas não tinha coragem de enfrentar a solidão das 4 paredes. Pelo menos ali no ponto de ônibus havia movimento, pessoas passando, a ilusão de que fazia parte de alguma coisa maior. Seu celular vibrou. Por um segundo, seu coração disparou pensando que poderia ser Dona Conceição mudando de ideia. Mas era apenas uma mensagem automática da operadora avisando que o crédito estava acabando. Riu amargamente. Até o celular estava abandonando ela. Olhou para o prédio da clínica, conseguindo ver apenas parte da fachada elegante dali onde estava. Algumas horas atrás, ela fazia parte daquele lugar. Tinha uma função, uma rotina, um propósito. Agora, era apenas mais uma desempregada na cidade de São Paulo. A chuva continuava caindo, cada gota parecendo carregar um pedaço da esperança que ela tentava manter viva. Violeta permaneceu ali sentada, encharcada e perdida, se perguntando como sua vida tinha chegado naquele ponto e se existia alguma saída para o buraco em que se encontrava. Leandro Santos saiu da clínica às 5:30 da tarde, mais tarde que o normal. Tinha passado o dia todo em reuniões e cirurgias,
sem tempo para pensar em mais nada além do trabalho. Estava cansado e com fome, ansioso para chegar em casa e descansar. Quando saiu do prédio, a chuva havia diminuído para um chuvisco fino, mas ainda molhava o suficiente para incomodar. Caminhou em direção ao estacionamento, pensando no jantar que a empregada havia preparado e no filme que queria assistir na Netflix. Foi então que viu uma figura conhecida sentada no ponto de ônibus. Mesmo com a roupa molhada e os cabelos grudados no rosto, ele reconheceu imediatamente. Violeta. Sua primeira reação foi continuar caminhando, mas alguma coisa na postura dela, na forma como estava curvada sobre si mesma, o fez parar. Leandro nunca foi de se envolver em problemas pessoais dos funcionários. Mantinha sempre uma distância profissional, uma barreira clara entre patrão e empregado. Mas havia algo diferente em Violeta. Durante os 8 meses que ela trabalhou na clínica, ele percebeu sua dedicação, seu comprometimento silencioso. Hesitou por alguns segundos, olhando alternadamente para seu carro e para a mulher encharcada no ponto de ônibus. A chuva estava ficando mais forte novamente e ela nem se movia para se proteger melhor. Voltou ao carro e pegou o guarda-chuva que sempre mantinha no banco traseiro. Não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, mas seus pés o levaram de volta ao ponto de ônibus. Violeta! Ela levantou o rosto e ele ficou chocado com o que viu. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. O rosto estava pálido, os lábios tremiam de frio. Não era apenas uma pessoa molhada pela chuva. Era alguém completamente destruída. Doutor Leandro? Ela respondeu com a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Por que não está trabalhando? A pergunta saiu naturalmente, mas assim que fez, percebeu que havia algo errado. Se fosse horário normal de trabalho, ela estaria na clínica. Violeta baixou os olhos, claramente constrangida. Eu não trabalho mais na clínica. Como assim? O que aconteceu? Leandro abriu o guarda-chuva e se posicionou de forma a protegê-la da chuva. Violeta o olhou surpresa, como se não entendesse por que ele estava se dando ao trabalho de ajudá-la. A senhora Mariana me demitiu hoje de manhã. Mariana te demitiu? Por quê? As lágrimas voltaram aos olhos de Violeta. Ela tentou controlá-las, mas não conseguiu. Por causa da minha sogra. Ela ligou na clínica e disse que eu era instável emocionalmente, que tinha perdido a guarda do meu filho por negligência. Leandro sentiu uma raiva começar a crescer dentro dele. Mariana havia tomado uma decisão importante sem consultá-lo. E isso é verdade? Não, Violeta respondeu rapidamente. Eu nunca perdi a guarda do Benício por negligência. Ele está com a avó porque depois que meu marido morreu, eu não tinha condições financeiras de cuidar dele sozinha. Foi temporário. E sua sogra ligou na clínica para dizer isso? Ela descobriu que eu estou grávida e ficou furiosa. Disse que uma pessoa como eu não deveria ter filhos. A informação da gravidez surpreendeu Leandro, mas ele tentou não demonstrar. Quantos meses? 3, ela respondeu baixinho. E o pai da criança? Violeta ficou em silêncio por alguns segundos, claramente desconfortável com a pergunta. Ele não faz parte da nossa vida. Leandro concordou, entendendo que era um assunto delicado. Violeta, me conta tudo o que aconteceu, desde o começo. E ali, debaixo do guarda-chuva, no meio da Avenida Faria Lima, Violeta contou sua história. Falou sobre Gabriel e a depressão que o consumiu, sobre a culpa que a sogra a fazia sentir, sobre a luta para conseguir a guarda do filho, sobre a gravidez não planejada que só complicava tudo ainda mais. Leandro escutou em silêncio, sentindo raiva e tristeza. Raiva por descobrir que sua equipe havia demitido uma funcionária exemplar baseada em fofocas. Tristeza pela história daquela mulher que trabalhava tanto e recebia tão pouco da vida. Por que você não me procurou? Por que não veio falar comigo antes que isso acontecesse? O senhor estava em cirurgia. A senhora Mariana disse que o senhor já sabia e concordava com a decisão. Leandro fechou os punhos. Mariana havia mentido. Eu não sabia de nada, Violeta.
Ninguém me consultou sobre sua demissão. Ela o olhou com uma expressão de surpresa e esperança. Sério? Claro que sim. Você era uma das melhores funcionárias que já tivemos. Sempre dedicada, sempre pontual, sempre disposta a fazer mais do que era necessário. As palavras de Leandro tocaram no coração de Violeta como um bálsamo. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia seu valor. Mas agora não importa mais, ela disse, voltando ao desespero. Eu perdi o emprego e não tenho como conseguir meu filho de volta. Não tenho como sustentar 2 crianças. Espera aí, Leandro disse, puxando o celular do bolso. Isso não vai ficar assim. O que o senhor vai fazer? Vou resolver essa situação. Mariana não tinha autoridade para te demitir sem minha aprovação. Leandro discou o número da gerente administrativa e ela atendeu no segundo toque. Mariana, preciso falar com você agora. Doutor Leandro, já saí da clínica. Podemos conversar amanhã? Não, não pode. Quero saber por que você demitiu a Violeta sem me consultar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Achei que seria melhor resolver logo a situação. Ela estava causando problemas. Que problemas? Violeta era uma funcionária exemplar. Doutor, ela tem problemas emocionais. A própria sogra ligou para avisar. E desde quando sogra é referência sobre funcionário? Você deveria ter me consultado antes de tomar qualquer decisão. Violeta escutava a conversa com o coração batendo forte. Nunca imaginou que alguém fosse defendê-la daquela forma. Doutor, a decisão já foi tomada. Já liberamos a rescisão dela. Então você vai cancelar essa rescisão. Violeta está reintegrada a partir de amanhã. Mas, doutor, não tem mais coisa nenhuma, Mariana. Na verdade, você que está demitida. Não aceito esse tipo de decisão precipitada na minha empresa. Leandro encerrou a ligação e olhou para Violeta, que estava surpresa. Pronto, você está de volta ao trabalho. E com aumento de salário, para compensar o que passou hoje. Violeta não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Algumas horas atrás, estava no fundo do poço, e agora um milagre estava acontecendo na sua frente. Eu não sei como agradecer, ela disse com a voz embargada. Não precisa agradecer. Você não mereceu o que fizeram com você hoje, mas agora vem comigo. Vamos sair dessa chuva e conversar direito. Eles caminharam até a padaria mais próxima, onde Leandro pediu 2 cafés e insistiu para que Violeta comesse alguma coisa. Ela tentou protestar, mas ele foi firme. Você está grávida e precisa se alimentar. Durante a conversa, Violeta contou mais detalhes sobre sua vida. Sobre como conheceu Gabriel, sobre os primeiros anos felizes do casamento, sobre como tudo mudou quando a depressão chegou. Ele era um homem bom, ela disse baixinho. Mas a doença foi mais forte que tudo. Eu tentei ajudar, mas não sabia como. Você não tem culpa do que aconteceu com ele, Violeta. Minha sogra acha que tenho. Ela diz que se eu fosse uma esposa melhor, ele não teria ficado doente. Isso é injusto e cruel. Depressão é uma doença séria. Não tem nada a ver com amor ou cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, Violeta se sentiu compreendida. Leandro não a julgava, não a culpava. Apenas escutava e oferecia palavras de conforto. E sobre a gravidez? Ele perguntou delicadamente. Violeta ficou vermelha e contou sobre o erro que havia cometido. Sobre o homem que conheceu num momento de fraqueza e que desapareceu quando soube do bebê. Eu me sinto tão idiota, ela confessou. Deveria ter sido mais cuidadosa. Todos nós cometemos erros quando estamos vulneráveis. O importante é como lidamos com as consequências. Quando terminaram o café, a chuva havia parado. Leandro ofereceu carona para Violeta, mas ela recusou educadamente. Obrigada por tudo, doutor Leandro. Não sei como vou retribuir sua bondade. Venha trabalhar amanhã de manhã. E da próxima vez que alguém tentar te prejudicar, você vem falar comigo primeiro, entendido? Violeta concordou, sentindo uma emoção que não sentia há muito tempo. Esperança. Na manhã seguinte, Violeta chegou à clínica com 15 minutos de antecedência, como sempre fazia.
Mas desta vez havia uma diferença em seu semblante. A esperança que Leandro havia plantado em seu coração na noite anterior ainda estava lá, aquecendo seu peito contra o frio da manhã. A recepção estava vazia. Sandra não estava em seu posto, e Violeta se perguntou se ela também havia sido demitida. Uma funcionária temporária ocupava o lugar, cumprimentando os pacientes com um sorriso educado. "Bom dia", disse Violeta, passando direto para o vestiário. "Bom dia, Violeta." Ela se virou e viu Leandro parado na porta do vestiário, com uma expressão séria, mas gentil. "Bom dia, Dr. Leandro. Obrigada por tudo. Precisamos conversar sobre algumas mudanças", ele disse. "Pode vir até minha sala quando estiver pronta?" Violeta concordou, sentindo uma pontada de nervosismo. Será que ele havia mudado de ideia durante a noite? Será que havia percebido que se envolveu demais na situação? 10 minutos depois, ela bateu na porta da sala de Leandro e entrou. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mogno elegante, cercado por diplomas e certificados nas paredes. "Sente-se, por favor", ele disse, gesticulando para a poltrona em frente à mesa. Violeta se sentou na beira da poltrona, com as mãos cruzadas no colo. "Violeta, pensei muito sobre sua situação ontem à noite e cheguei à conclusão de que não posso simplesmente te recolocar na mesma posição e esperar que tudo se resolva magicamente." O coração de Violeta disparou. Ele ia demiti-la novamente. "Eu entendo, Dr. Leandro. Se o senhor acha que é melhor eu procurar outro emprego..." "Não", ele interrompeu, levantando a mão. "Não é isso. Na verdade, quero te oferecer uma promoção." "Uma promoção? Você não vai mais trabalhar apenas como faxineira. Quero que assuma também funções administrativas. Vai trabalhar diretamente comigo, organizando agenda, recebendo pacientes, essas coisas." Violeta ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. "Mas eu não tenho experiência com trabalho administrativo. Você é inteligente e observadora. Nos últimos 8 meses, notei como você prestava atenção em tudo ao redor. Tenho certeza de que vai aprender rapidamente." "E qual seria meu salário?" R$ 2.500, mais benefícios, vale transporte, vale refeição e plano de saúde completo. Violeta teve que se apoiar na poltrona. Era quase o dobro do que ganhava antes. "Dr. Leandro, isso é muito generoso." "Não é generosidade, Violeta. É reconhecimento. E você vai precisar do plano de saúde para fazer o pré-natal adequadamente." Ele abriu uma gaveta e retirou um cartão de visita. "Este é o Dr. Augusto Moreira, um dos melhores advogados de família de São Paulo. Marquei uma consulta para você hoje à tarde, às 3h. "Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado caro", Violeta protestou. "Você não vai pagar nada. Eu vou custear todos os honorários." "Mas por quê? Por que está fazendo isso por mim?" Leandro ficou alguns segundos em silêncio, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Porque acredito que toda criança tem direito de estar com a mãe quando essa mãe é uma pessoa boa. E você é uma pessoa boa, Violeta. Merece ter seu filho de volta." As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Violeta, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e esperança. "Eu não sei como vou retribuir tanta bondade. Você vai retribuir sendo a melhor funcionária e a melhor mãe que conseguir ser." O resto da manhã passou rapidamente. Leandro apresentou a Violeta suas novas funções, ensinando-a a usar o sistema de agendamento, a receber pacientes e a organizar a documentação. Ela absorvia tudo com facilidade, confirmando a intuição de Leandro sobre sua inteligência. Às 2h30, Violeta saiu da clínica rumo ao escritório do Dr. Augusto. O endereço ficava numa região nobre da cidade, num prédio comercial elegante que a intimidou inicialmente. O advogado a recebeu pessoalmente em sua sala, um ambiente sóbrio decorado com livros de direito e quadros clássicos. Dr. Augusto Moreira tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor que imediatamente tranquilizou Violeta. "Sente-se, minha cara."
Leandro me contou sua situação, mas quero ouvir tudo de você. Por 1 hora, Violeta relatou sua história mais uma vez. Dr. Augusto escutava atentamente, fazendo anotações e interrompendo ocasionalmente para fazer perguntas específicas. Seu caso é desafiador, mas longe de ser impossível, ele disse quando ela terminou. O fato de sua sogra ter a guarda temporária não significa que ela tem direito permanente sobre a criança. Mas ela tem melhores condições financeiras que eu. Condições financeiras são importantes, mas não são o único fator que os juízes consideram. O vínculo maternal, o amor genuíno e a capacidade de proporcionar um ambiente emocionalmente saudável são igualmente relevantes. O que precisamos fazer? Primeiro, vamos solicitar laudos médicos e psicológicos que comprovem sua estabilidade mental e emocional. Segundo, vamos reunir declarações de pessoas que possam atestar seu caráter e sua capacidade maternal. E isso será suficiente. Vamos também incluir documentação sobre suas novas condições de trabalho. O fato de ter sido promovida e ter plano de saúde demonstra estabilidade e crescimento profissional. Dr. Augusto se inclinou para a frente, com uma expressão mais séria. Há mais uma coisa que posso fazer. Vou solicitar ao juiz um encontro supervisionado entre você e Benício. O coração de Violeta acelerou. Eu posso ver meu filho? É um direito seu como mãe biológica, mesmo sem a guarda. A visita seria supervisionada por um assistente social, mas você poderia passar algumas horas com ele. E se Dona Conceição se recusar? Ela não tem escolha. Se o juiz autorizar, ela é obrigada a cumprir. Resistir seria desacato à autoridade judicial. Pela primeira vez em meses, Violeta sentiu que tinha uma chance real de abraçar seu filho novamente. Quanto tempo pode levar todo esse processo? Casos de guarda familiar costumam levar entre 3 a 6 meses, dependendo da complexidade. Vou solicitar prioridade, alegando urgência devido ao bem-estar da criança. Quando saiu do escritório do advogado, Violeta sentia uma energia renovada. Não apenas tinha um trabalho melhor e um plano legal sólido, mas também tinha pessoas lutando ao seu lado. De volta à clínica, encontrou Leandro organizando alguns prontuários. Como foi com o Dr. Augusto? Melhor do que eu esperava. Ele disse que tenho chances reais de conseguir a guarda e que posso solicitar visitas supervisionadas. Isso é excelente! Como você está se sentindo? Esperançosa, Violeta respondeu com um sorriso genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que as coisas podem dar certo. Vão dar certo, Leandro afirmou com convicção. Você merece ser feliz, Violeta. Ela o olhou com curiosidade. Posso fazer uma pergunta pessoal, Dr. Leandro? Claro. Por que nunca se casou? Um homem como o senhor deve ter muitas pretendentes. A pergunta pegou Leandro desprevenido. Ele ficou alguns segundos pensando na resposta. Nunca encontrei alguém que me quisesse por quem eu realmente sou e não pelo que eu tenho. Isso deve ser muito solitário. É, ele admitiu, mas prefiro estar sozinho do que com alguém pelos motivos errados. Violeta concordou, entendendo perfeitamente o sentimento. O senhor é um homem bom, Dr. Leandro. Quando encontrar a pessoa certa, ela será muito sortuda. As palavras sinceras de Violeta tocaram Leandro de uma forma que ele não esperava. Havia uma pureza nela que ele raramente encontrava nas pessoas de seu círculo social. Obrigado, ele disse simplesmente. O dia terminou com Violeta se sentindo mais útil e valorizada do que há muito tempo. Suas novas responsabilidades a faziam sentir importante, não apenas mais uma funcionária invisível. No ônibus para casa, olhou para a foto do Benício que carregava na bolsa. Mamãe está voltando, meu amor, sussurrou. Desta vez vai dar certo. Pela primeira vez em 1 ano, Violeta adormeceu sem chorar. Sonhou com o dia em que teria Benício em seus braços novamente e pela primeira vez o sonho não parecia impossível.
3 semanas haviam se passado desde que Violeta assumiu sua nova posição na clínica. Ela havia se adaptado rapidamente às funções administrativas, impressionando Leandro com sua eficiência e dedicação. O Dr. Augusto trabalhava intensamente no caso, reunindo documentos e preparando a estratégia legal. Naquela manhã de segunda-feira, Violeta estava organizando a agenda de Leandro quando recebeu uma ligação inesperada. Clínica Odontológica Santos, bom dia. Violeta Silva. Sim, sou eu. Aqui é o Dr. Roberto Fernandes, advogado da senhora Conceição Santos. Minha cliente gostaria de propor um acordo amigável. O sangue de Violeta gelou. Dona Conceição havia contratado um advogado. Que tipo de acordo? Algo que beneficie a todos, especialmente a criança. Talvez possamos resolver isso sem a necessidade de uma batalha judicial desgastante. Violeta desconfiou imediatamente. Dona Conceição nunca havia demonstrado interesse em negociar. Vou consultar meu advogado e depois entro em contato. Claro, mas não demore muito. Minha cliente está sendo generosa, mas a paciência tem limites. Assim que encerrou a ligação, Violeta ligou para o Dr. Augusto e relatou a conversa. Era esperado, ele disse calmamente. Eles sabem que temos um caso forte e estão tentando nos pressionar. O que devo fazer? Nada ainda. Vou investigar quem é esse Roberto Fernandes e qual pode ser a estratégia deles. Quando Leandro chegou para o primeiro atendimento, notou que Violeta estava visivelmente tensa. Aconteceu alguma coisa? Ela contou sobre a ligação do advogado de Dona Conceição. Isso é bom ou ruim? Dr. Augusto disse que é esperado. Significa que eles estão preocupados. Então vocês estão no caminho certo. No final da tarde, o Dr. Augusto ligou de volta com informações preocupantes. Violeta, descobri algumas coisas sobre Roberto Fernandes. Ele é conhecido por usar táticas agressivas e questionáveis em casos de família. O que isso significa? Provavelmente vão tentar atacar sua reputação pessoal. Podem alegar que você seduziu Leandro para conseguir vantagens no trabalho. Violeta sentiu o chão fugir dos pés. Mas isso não é verdade. Eu sei que não é. Mas eles vão tentar criar essa narrativa. É uma tática comum quando não tem argumentos legais sólidos. E como podemos nos defender? Precisamos estar preparados. Vou solicitar depoimentos de testemunhas que atestem seu caráter e a natureza profissional da sua relação com Leandro. Quando Violeta contou a Leandro sobre a conversa, ele ficou visivelmente irritado. Eles vão tentar manchar nossa reputação? Aparentemente sim. Isso é ridículo. Nossa relação sempre foi estritamente profissional. Eu sei, mas eles vão tentar plantar dúvidas. Leandro ficou pensativo por alguns momentos. Violeta, talvez seja melhor eu me afastar do seu caso. Não quero que minha ajuda seja usada contra você. Não, ela respondeu com desespero. O senhor é a única pessoa que acreditou em mim. Não pode me abandonar agora. Não seria abandono, seria estratégia. Por favor, Dr. Leandro, sem o senhor eu não tenho chances. Preciso que fique do meu lado. A súplica no olhar de Violeta tocou profundamente Leandro. Ele percebeu que não conseguiria abandoná-la, mesmo que isso complicasse a situação. Está bem, vamos enfrentar isso juntos. Mas precisamos ser muito cuidadosos daqui para frente. 2 semanas depois, a situação se intensificou. Roberto Fernandes havia começado a espalhar rumores sobre Violeta na vizinhança onde ela morava. Algumas pessoas começaram a olhá-la com desconfiança, sussurrando quando passava. Uma manhã, ao sair para o trabalho, Violeta encontrou sua vizinha, Dona Lourdes, regando as plantas na calçada. — Bom dia, Dona Lourdes! A mulher mais velha a olhou com uma expressão estranha. — Violeta, é verdade que você está processando a sogra para tirar o netinho dela? Estou lutando pela guarda do meu filho, Violeta respondeu calmamente. Mas ouvi dizer que você arranjou um homem rico para te ajudar. Isso não está certo, menina. Violeta sentiu o coração apertar. Os rumores estavam se espalhando exatamente como o Dr. Augusto havia previsto.
Não é assim que aconteceu, Dona Lourdes. Eu sempre te achei uma menina direita, mas agora não sei mais. Dizem que você seduziu seu chefe para conseguir dinheiro. Quem está dizendo isso? Ah, todo mundo está comentando. Até na igreja estão falando. Violeta chegou ao trabalho abalada. A estratégia de Roberto Fernandes estava funcionando. Ele estava destruindo sua reputação na comunidade onde ela vivia. Como foi o caminho até aqui? Perguntou Leandro, notando sua expressão preocupada. Os rumores estão se espalhando. Minha vizinha já me olha com desconfiança. Isso vai passar, Violeta. A verdade sempre prevalece. E se não prevalecer? E se o juiz acreditar nessas mentiras? Leandro se aproximou e colocou a mão no ombro dela, num gesto paternal e reconfortante. Não vai acontecer. Temos provas da sua idoneidade, temos testemunhas e temos a verdade do nosso lado. Naquela tarde, o Dr. Augusto solicitou uma reunião urgente com ambos. Em seu escritório, ele tinha uma expressão séria. A situação ficou mais complicada. Roberto Fernandes entrou com uma petição alegando que Violeta está sendo financeiramente favorecida por Leandro em troca de favores pessoais. Isso é absurdo, Leandro protestou. Eu sei que é, mas precisamos provar isso ao juiz. Vou solicitar que outras funcionárias da clínica prestem depoimento sobre a relação profissional de vocês. E sobre as visitas supervisionadas? Perguntou Violeta. Consegui autorização. Você pode ver Benício no próximo sábado das 2 às 5 da tarde na presença de uma assistente social. Violeta começou a chorar de emoção. Fazia 8 meses que não via o filho. Eu vou poder abraçar ele? Sim, mas lembre-se de que será supervisionado. A assistente social vai avaliar a interação entre vocês dois. O que devo fazer? Como devo me comportar? Seja natural. Seja a mãe amorosa que você sempre foi. Deixe o amor entre vocês falar mais alto que qualquer medo. Nos dias que se seguiram, Violeta mal conseguia dormir de ansiedade. Ia finalmente rever Benício. Comprou roupas novas para os dois se encontrarem. Escolheu cuidadosamente presentes que pudesse levar. Leandro percebia sua ansiedade e fazia o possível para tranquilizá-la. Ele vai se lembrar de você, disse numa manhã, vendo-a especialmente nervosa. O amor entre mãe e filho não se esquece. E se ele estiver diferente? E se não quiser mais vir comigo? Isso não vai acontecer. Você é a mãe dele, Violeta. Esse vínculo é indestrutível. Na sexta-feira à noite, véspera do encontro, Violeta mal tocou na comida. Estava revisando mentalmente tudo o que queria dizer para Benício, todas as brincadeiras que queria fazer com ele. Amanhã, sussurrou para a barriga que já mostrava sinais da gravidez. Vocês dois finalmente vão se conhecer. Era o primeiro passo de uma batalha que ela estava determinada a vencer. Não importava quantas mentiras espalhassem sobre ela. Não importava quantos obstáculos colocassem em seu caminho. Ela era mãe e lutaria até o fim para ter seus filhos de volta. O sábado amanheceu com um céu limpo e ensolarado, como se o próprio universo conspirasse a favor do reencontro de Violeta com Benício. Ela acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo devido à ansiedade e expectativa. Tomou um banho longo. Escolheu a roupa que havia comprado especialmente para a ocasião. Um vestido que Gabriel sempre dizia que a deixava bonita. Fez uma maquiagem leve e arrumou os cabelos com cuidado. Queria estar perfeita para o filho. O encontro estava marcado para as 2 da tarde, no Fórum da Infância e Juventude, numa sala especial preparada para esse tipo de visita. Violeta chegou com 1 hora de antecedência, carregando uma sacola com presentes. Um carrinho novo, alguns livros de histórias e chocolates. A assistente social responsável pela supervisão era uma mulher de meia idade chamada Márcia, que recebeu Violeta com um sorriso profissional. Senhora Violeta, sou a Márcia. Vou acompanhar o encontro de hoje. Tem alguma dúvida sobre como funcionará? Posso abraçar meu filho? Claro. O objetivo é avaliar a interação natural entre vocês.
Seja espontânea. Às 2h em ponto, a porta se abriu e Dona Conceição entrou com Benício. O menino estava maior, mais alto, com o rosto mais maduro, mas ainda eram os mesmos olhos grandes e escuros que Violeta carregava na memória. Benício, ela disse, se ajoelhando para ficar na altura dele. O menino hesitou por alguns segundos, olhando para a avó e depois para Violeta. Então, como se uma memória poderosa despertasse dentro dele, seus olhos se iluminaram. Mamãe? Sim, meu amor, é a mamãe. Benício correu para os braços de Violeta, que o envolveu num abraço apertado. Ela fechou os olhos e inalou o cheiro do cabelo dele, sentindo como se uma parte dela que estava morta voltasse à vida. Eu estava com saudades da mamãe, ele disse, abraçando-a com força. Eu também estava com saudades de você, meu príncipe. Muitas saudades. Dona Conceição observava a cena com uma expressão azeda, mas não disse nada na presença da assistente social. Posso brincar com a mamãe? Benício perguntou para Márcia. Claro, querido. Vocês têm 3 horas para ficarem juntos. Violeta abriu a sacola e mostrou os presentes que havia trazido. Os olhos de Benício brilharam quando viu o carrinho novo. É igual ao que o papai me deu, ele exclamou. A menção a Gabriel fez o coração de Violeta apertar, mas ela sorriu. Você se lembra do papai? Um pouquinho. Vovó Conceição disse que ele foi para o céu. É verdade, meu amor. Mas ele está sempre cuidando de nós de lá. Eles passaram a tarde brincando no chão da sala. Violeta contou histórias, fingiu que era um mecânico consertando o carrinho, fez vozes engraçadas que arrancavam risadas gostosas de Benício. Era como se os 8 meses de separação não tivessem existido. Mamãe, você está com barriga grande, Benício observou, tocando delicadamente a barriga de Violeta. É porque tem um bebezinho crescendo aí dentro. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. De verdade? Posso conversar com ele? Claro que pode. Benício encostou o rosto na barriga de Violeta e sussurrou. Oi, bebê. Eu sou o Benício, seu irmão maior. Vou cuidar de você. Violeta teve que controlar as lágrimas para não chorar na frente da assistente social. Às 5 da tarde, Márcia anunciou que o tempo havia acabado. Benício agarrou as mãos de Violeta. Eu não quero que a mamãe vá embora de novo. Eu também não quero ir, meu amor. Mas a mamãe está trabalhando muito para a gente ficar juntos para sempre. Promete que vai voltar? Prometo, meu príncipe. Mamãe promete. O último abraço foi o mais difícil. Violeta segurou o filho nos braços, gravando na memória o peso dele, o cheiro, o jeito que ele encaixava perfeitamente contra seu peito. Eu te amo mais que tudo neste mundo, ela sussurrou no ouvido dele. Eu também te amo, mamãe. Quando Dona Conceição levou Benício embora, Violeta ficou sozinha com Márcia. Como foi a avaliação? Perguntou nervosa. Foi excelente. A conexão entre vocês é genuína e profunda. Vou fazer um relatório muito positivo para o juiz. 2 semanas depois, o processo entrou numa fase mais intensa. Roberto Fernandes escalou seus ataques, espalhando rumores cada vez mais maliciosos sobre Violeta. Ele contratou um detetive particular para investigar sua vida pessoal e seguir seus passos. Uma manhã, Violeta notou um homem de carro escuro parado em frente à sua casa. Quando saiu para trabalhar, ele a seguiu discretamente. O mesmo aconteceu durante o almoço e na volta do trabalho. Eles estão me seguindo, contou para Leandro. Isso é assédio. Vou falar com Augusto para pedir uma medida protetiva. A situação ficou ainda mais tensa quando Roberto Fernandes conseguiu que algumas pessoas da vizinhança de Violeta assinassem uma petição alegando que ela era uma pessoa de moral duvidosa e não deveria ter a guarda de uma criança. Como eles conseguiram isso? Violeta perguntou ao Dr. Augusto. Espalharam mentiras, ofereceram dinheiro, usaram intimidação. É uma tática suja, mas infelizmente legal. E agora? Agora vamos contra-atacar.
Consegui depoimentos de todos os seus colegas de trabalho, do seu médico, do psicólogo que te avaliou. Além disso, Leandro vai depor a seu favor. Ele concordou? Não apenas concordou, como insistiu. Disse que é um honor testemunhar sobre seu caráter. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Violeta mal conseguia comer ou dormir. A gravidez já estava no 5º mês e o estresse constante a deixava preocupada com o bebê. E se perdermos? Perguntou para Leandro numa tarde de quinta-feira. Não vamos perder, a verdade está do nosso lado. Mas e se o juiz acreditar nas mentiras? Leandro parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dela. Violeta, escuta o que vou te dizer. Você é uma mulher forte, trabalhadora e uma mãe amorosa. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso consegue enxergar isso. E se por acaso algum juiz não conseguir, vamos apelar, vamos lutar até a última instância. Por que está fazendo tudo isso por mim? Não entendo. Leandro ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse reunindo coragem para falar algo importante. Porque admiro você, Violeta. Admiro sua força, sua determinação, seu amor pelo seu filho. E porque... Ele parou, como se tivesse dito mais do que deveria. Por que o quê? Porque você me fez lembrar que existem pessoas genuínas neste mundo. Pessoas que lutam pelo que é certo, não pelo que é fácil. Na sexta-feira, véspera da audiência, o Dr. Augusto reuniu toda a equipe para uma última revisão da estratégia. Violeta, você vai ser a primeira a falar. O juiz vai fazer perguntas sobre sua relação com Benício, sobre suas condições atuais de vida, sobre seus planos para o futuro. Seja honesta, seja direta, seja você mesma. E se eu começar a chorar? Chorar não é problema. Mostra que você é humana, que tem sentimentos. O problema seria se você parecesse fria ou calculista. Leandro vai falar depois de mim? Sim. Ele vai atestar seu caráter profissional e pessoal. Vai falar sobre sua dedicação ao trabalho e sobre como você evoluiu nos últimos meses. Naquela noite, Violeta não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em Benício, imaginando como seria tê-lo de volta em casa. Pensou no quarto que prepararia para ele, nas histórias que contaria antes de dormir, nos passeios que fariam juntos. Colocou a mão na barriga e sussurrou: amanhã decidimos nosso destino, meu amor. Se Deus quiser, logo você vai conhecer seu irmãozinho. O dia da audiência havia chegado. Era o momento de lutar pela família que ela tanto desejava reconstruir. O dia da audiência amanheceu cinzento e chuvoso. Ela acordou às 5 da manhã, depois de uma noite mal dormida, e tomou um banho longo para tentar relaxar os músculos tensos. Escolheu um vestido azul marinho discreto e sapatos baixos confortáveis. O Dr. Augusto havia orientado que se vestisse de forma conservadora e elegante. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que havia sido demitida meses atrás. Seus olhos tinham determinação, sua postura mostrava força. Leandro ofereceu carona até o fórum e durante o trajeto tentou tranquilizá-la. Lembra-se do que conversamos ontem. Você é uma boa mãe, tem um trabalho estável, um lar para oferecer ao Benício. A verdade está do seu lado. E se o juiz não enxergar isso? Vai enxergar. O Dr. Augusto é um dos melhores advogados de família de São Paulo. Ele não teria aceitado seu caso se não acreditasse na vitória. No fórum, eles encontraram o Dr. Augusto conversando com alguns colegas. Ele estava confiante, mas sério. Violeta, chegou a hora. Lembra-se de tudo que conversamos? Sim, ser honesta, direta e mostrar meu amor pelo Benício. Exato. Agora vamos entrar. A sala de audiências era formal e intimidadora. O juiz, Dr. Carlos Henrique Mendonça, era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Dona Conceição estava sentada ao lado de Roberto Fernandes, olhando para Violeta com desprezo. Damos início à audiência de guarda envolvendo o menor Benício Silva Santos, anunciou o juiz. Passo a palavra ao Dr. Augusto Moreira. O advogado de Violeta se levantou
e apresentou o caso com eloquência, destacando as melhorias na vida dela, seu emprego estável, os laudos psicológicos favoráveis e, principalmente, o amor genuíno que demonstrava pelo filho. Meritíssimo, esta não é uma mãe que abandonou seu filho. É uma mulher que passou por dificuldades após enviuvar, mas que lutou para se reerguer e agora tem condições plenas de criar seu filho. Em seguida, foi a vez de Roberto Fernandes apresentar a defesa de Dona Conceição. Ele tentou pintar Violeta como uma pessoa instável, oportunista e inadequada para a maternidade. Meritíssimo, a requerente engravidou novamente de pai desconhecido, demonstrando irresponsabilidade. Além disso, só conseguiu melhorar sua situação financeira por meio de relacionamento questionável com seu empregador. Violeta sentiu o sangue ferver com as mentiras, mas o doutor Augusto a tranquilizou com um olhar. Violeta Silva Santos, aproxime-se para prestar depoimento, chamou o juiz. Com as pernas tremendo, Violeta se dirigiu ao centro da sala. O juiz a observou por alguns segundos antes de fazer a primeira pergunta. Senhora Violeta, me explique por que sua sogra ficou com a guarda temporária de seu filho. Meritíssimo, quando meu marido faleceu, eu estava desorientada emocionalmente e sem condições financeiras estáveis. Dona Conceição se ofereceu para cuidar do Benício temporariamente enquanto eu me reorganizava. Nunca foi uma perda de guarda por negligência. E por que demorou tanto para buscar seu filho de volta? Porque queria ter certeza de que poderia oferecer a ele uma vida digna. Trabalhei duro, consegui um emprego melhor, fiz acompanhamento psicológico, queria estar preparada para ser a mãe que ele merece. Me fale sobre sua gravidez atual. Violeta respirou fundo. Era a pergunta que mais temia. Foi um erro que cometi num momento de fragilidade. Estava muito sozinha e tomei uma decisão ruim, mas não me arrependo deste bebê. Amo esta criança tanto quanto amo o Benício. E o pai desta criança não faz parte das nossas vidas. Vou criar meus filhos sozinha, como muitas mães fazem. Como pretende sustentar 2 crianças? Tem um emprego estável, com carteira assinada, plano de saúde e benefícios. Ganho R$ 2.500 mensais, o suficiente para proporcionar uma vida digna aos meus filhos. A senhora conseguiu este emprego por mérito próprio? Era a pergunta mais perigosa. Violeta olhou diretamente nos olhos do juiz. Sim, meritíssimo. Trabalhei 8 meses como faxineira, sempre dedicada e pontual. Quando fui injustamente demitida por conta das mentiras espalhadas por minha sogra, meu empregador reconheceu meu valor e me promoveu. Nossa relação sempre foi estritamente profissional. O juiz fez mais algumas perguntas sobre suas condições de moradia, seus planos para o futuro e sua relação com Benício. Violeta respondeu a todas com sinceridade e emoção. O que a maternidade significa para você? A pergunta final fez Violeta se emocionar. Meritíssimo, ser mãe é a coisa mais importante da minha vida. É acordar todos os dias pensando no bem-estar do meu filho. É trabalhar duro para dar a ele o melhor que posso. É amar incondicionalmente, mesmo quando tudo parece dar errado. Benício é minha razão de viver e por ele sou capaz de qualquer sacrifício. Pode voltar ao seu lugar. Em seguida, foi chamado Leandro para depor. Ele se dirigiu ao centro da sala com postura firme e confiante. Dr. Leandro Santos, o senhor pode confirmar que sua relação com a requerente sempre foi profissional? Sem dúvida, meritíssimo. Violeta sempre foi uma funcionária exemplar. Pontual, dedicada, honesta. Quando soube da injustiça que havia sofrido, decidi ajudá-la porque reconheci seu valor como pessoa e profissional. O senhor não tem interesse pessoal na requerente? Leandro hesitou por uma fração de segundo, mas respondeu com firmeza. Meu interesse é ver uma injustiça reparada. Violeta é uma mãe amorosa que merece ter seu filho de volta. Depois dos depoimentos, o Dr. Augusto apresentou toda a documentação, laudos médicos, atestados de trabalho,
depoimentos de vizinhos e colegas, relatório da assistente social. Roberto Fernandes tentou questionar cada documento, mas sua argumentação soava vazia diante das evidências. Finalmente, o juiz pediu para que Benício fosse chamado. O menino entrou na sala, acompanhado da assistente social Márcia. Oi, Benício. Sou o juiz Carlos. Posso fazer algumas perguntas para você? O menino concordou timidamente. Com quem você gosta mais de ficar? Com a vovó ou com a mamãe? Benício olhou para Dona Conceição e depois para Violeta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu quero ficar com a minha mamãe. Ela me faz carinho e lê histórias comigo. Vovó é boa, mas mamãe é mamãe. As palavras do menino ecoaram pela sala em silêncio. Violeta chorava emocionada e até o juiz pareceu tocado. É só isso que queria saber, querido. Obrigado. Após deliberar por 15 minutos, o juiz retornou com sua decisão. Analisando todos os elementos apresentados, os laudos técnicos, os depoimentos e principalmente a manifestação do menor, decido conceder a guarda definitiva à mãe biológica, Violeta Silva Santos. Violeta caiu nos braços do Dr. Augusto, chorando de alegria. Leandro sorria emocionado. Dona Conceição saiu da sala visivelmente irritada. A transferência da guarda será imediata. O menor deve ser entregue à mãe ainda hoje. Era a vitória que Violeta tanto sonhara. Finalmente teria seu filho de volta. 6 meses haviam se passado desde que Violeta recuperou a guarda de Benício. A vida havia tomado um rumo que ela jamais imaginou possível. Estava no 8º mês de gravidez, radiante e preparada para a chegada de Sofia, como havia decidido chamar a filha. A manhã de sábado era especial. Benício, agora com 5 anos, corria pela casa organizando as coisas para a chegada da irmãzinha. Leandro estava na cozinha preparando o café da manhã, uma rotina que havia se estabelecido naturalmente nos últimos meses. Mamãe, a Sofia vai nascer hoje? Perguntou Benício, colocando a mão na barriga grande de Violeta. Não sei, meu amor. Pode ser hoje, pode ser na próxima semana. Os bebês escolhem quando querem chegar. Eu quero que ela nasça logo. Já preparei todos os meus carrinhos para emprestar para ela. Violeta sorriu. Benício havia se adaptado perfeitamente à ideia de ter uma irmã. Falava com a barriga todos os dias, contava histórias e prometia ensinar tudo o que sabia para o bebê. Leandro entrou na sala carregando uma bandeja com café, frutas e pães. O café está servido para minha família favorita, disse, beijando a testa de Violeta e bagunçando o cabelo de Benício. Tio Leandro, você vai ficar comigo quando a mamãe for para o hospital ter a Sofia? Claro que sim. Não vou sair do seu lado. 3 meses atrás, quando Violeta havia entrado no 7º mês de gravidez, Leandro havia feito uma proposta que mudou suas vidas para sempre. Violeta, eu sei que nossa relação começou profissionalmente, mas quero que saiba que você e Benício se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Leandro, deixa eu terminar. Não estou falando de paixão desesperada ou declarações dramáticas. Estou falando de amor verdadeiro, daquele que cresce aos poucos, baseado em respeito, admiração e cuidado mútuo. Violeta havia ficado em silêncio, processando as palavras dele. Eu quero construir uma família com vocês, quero adotar Benício como meu filho, quero estar presente no nascimento de Sofia, quero acordar todos os dias ao lado de vocês. E se não der certo? E se descobrir que somos muito diferentes? Violeta, nesses meses convivendo com vocês, descobri que já não consigo imaginar minha vida sem vocês. Benício me chama de papai do coração. E eu amo esse menino como se fosse meu filho biológico. Era verdade. A relação entre Leandro e Benício havia florescido naturalmente. O menino encontrou no padrasto a figura paterna que tanto precisava, enquanto Leandro descobriu a alegria de ser pai. E você, o que sente por mim? Leandro havia perguntado. Violeta sorriu, tocando o rosto dele com carinho. Sinto que encontrei meu lar.
Você me salvou quando eu estava perdida, me devolveu a dignidade, me ajudou a recuperar meu filho. Mas mais que isso, você me ensinou que posso confiar novamente, que posso amar novamente. Eles haviam se casado num cerimônia simples, apenas com Benício, o Dr. Augusto e alguns poucos amigos presentes. Dona Conceição não compareceu, ainda ressentida pela perda do processo, mas havia enviado um presente para Benício com um cartão desejando felicidades. Agora moravam numa casa confortável na zona oeste de São Paulo. Benício tinha seu próprio quarto, decorado com carrinhos e super-heróis. O quarto da Sofia estava pronto, pintado de amarelo claro com móveis brancos. Violeta havia deixado o trabalho na clínica para se dedicar à família, mas Leandro insistiu que ela fizesse um curso superior. Estava cursando pedagogia, realizando um sonho antigo de trabalhar com crianças. Quero que meus filhos se orgulhem da mãe deles, ela dizia. Naquela manhã de sábado, enquanto tomavam café juntos, Violeta sentiu uma contração mais forte. Acho que está chegando a hora, disse segurando a barriga. Sério? É hoje? Benício gritou empolgado. Calma, calma, Leandro disse, já pegando as chaves do carro. Vamos para o hospital. 3 horas depois, no Hospital São Luís, Violeta segurava nos braços sua filhinha. Sofia nasceu com 3,2 kg, saudável e perfeita. Leandro estava ao lado da cama, emocionado, segurando a mão de Violeta. Benício observava a irmã com curiosidade e carinho. Ela é muito pequeninha, ele sussurrou. Você também era assim quando nasceu, Violeta disse. Posso dar um beijinho nela? Claro, meu amor. Benício beijou delicadamente a testa de Sofia e sussurrou. Oi, irmãzinha. Eu sou o Benício, seu irmão maior. Vou cuidar de você para sempre. Leandro observava a cena com o coração cheio. Havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma família completa. Violeta, olhando para seus 2 filhos e para o homem que havia mudado sua vida, sentiu-se a mulher mais abençoada do mundo. Você salvou minha vida quando eu mais precisava, ela sussurrou para Leandro. Na verdade, você salvou a minha também, ele respondeu, beijando sua testa. Vocês me ensinaram o que é realmente importante na vida. 2 dias depois, quando chegaram em casa com Sofia, encontraram uma surpresa. Os vizinhos haviam decorado a entrada com faixas e flores, comemorando a chegada da bebê. Bem-vinda, Sofia! Gritou Benício, correndo para mostrar a irmã para todos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Violeta e Leandro ficaram na varanda olhando as estrelas. Consegue acreditar em como nossa vida mudou? Perguntou Violeta. Às vezes parece um sonho. Há 1 ano você estava sozinha, lutando para sobreviver. Agora temos uma família linda. E você, que vivia sozinho naquela casa grande, agora não tem 1 minuto de silêncio. Ela riu. E eu não trocaria esse barulho gostoso por nada neste mundo. Violeta se aconchegou no peito de Leandro, ouvindo as batidas do coração dele. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigado por me mostrar que o amor verdadeiro existe e vale a pena esperar por ele. Naquele momento, ouviram o choro baixinho de Sofia vindo do quarto. Automaticamente, os 2 se levantaram. Eu vou, disse Leandro. Vamos juntos, respondeu Violeta. Caminharam de mãos dadas até o quarto das crianças, onde Sofia choramingava em seu berço, enquanto Benício dormia profundamente na cama ao lado. Leandro pegou a bebê no colo e ela se acalmou imediatamente. Ela já reconhece o papai. Violeta sorriu. Papai de 2 crianças e marido da mulher mais forte que eu já conheci, ele respondeu. Ali, naquele quarto silencioso, com Sofia adormecida nos braços de Leandro e Benício, dormindo tranquilamente na cama, Violeta teve a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. A faxineira grávida que foi demitida injustamente havia se tornado uma esposa amada, mãe realizada e mulher plena. A vida havia lhe ensinado que às vezes
É preciso tocar o fundo do poço para descobrir a força que existe dentro de nós. E que às vezes, quando tudo parece perdido, um anjo aparece disfarçado de patrão milionário para nos mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Violeta Silva Santos havia encontrado não apenas um novo amor, mas uma nova vida. E esta história, que começou com lágrimas de desespero, terminou com lágrimas de felicidade. O amor havia vencido todas as dificuldades, provando que quando lutamos pelo que é certo, o universo conspira a nosso favor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!